leitura do texto? Foi. Ontem o texto foi finalizado, então vamos hoje só responder as questões, para fechar a quarta unidade e começar a quinta unidade. Primeira questão. A seca vem sendo monitorada desde o início do século XX, e há momentos mais tensos do cenário agrestino e menos graves. Mas como determinar se a seca foi mais danosa para a população? Gente, com a seca, a geração de renda é a mesma? Não. Não. As atividades econômicas do plantio, a venda desses produtos que são plantados é a mesma coisa? Não. Não. Observem, ó, e tirando por aqui, que não é nem tão seco comparado a vários lugares do sertão mesmo. Minha avó, ela mora ali no interior do Giral. E ano passado mal choveu. Ano passado mal choveu. Não teve inverno, né? Como o povo da roça fala. Minha avó é da roça, ela fala assim, não teve inverno. Não teve inverno, como ela diz, ou seja, choveu pouco. E não deu praticamente nada. Ela plantou feijão, feijão morreu, seco. Milho, o milho secou rápido, não E é prestou. ruim para quem depende disso. Para quem depende. No caso da minha avó, ela tem condições de comprar. Ela planta porque ela gosta, é cultural. Imagine você ser criado naquilo. Ela foi criada plantando, então é um costume. E ela disse, se eu posso plantar, por que eu vou comprar? Então ela planta feijão, planta mandioca, faz a farinha dela, planta milho, para quando for no inverno assar milho. E o restante ela compra no mercado. Então ela tem condições, mas imagina uma pessoa que não tem condição nenhuma de se não der o fruto, se não der a colheita, não for boa, não tem condições de ir no mercado comprar nada. Como é a situação. Então, em regiões secas, como o próprio filme e o próprio livro Vidas Secas retrata, uma situação de seca, as pessoas, acontece o êxodo rural. O êxodo rural, gente, aconteceu, que é a saída do rural, né? O êxodo rural aconteceu muito na época da Revolução Industrial. Não sou formada em história, mas ainda lembro de algumas coisas. Na Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, aconteceu o êxodo rural. Por quê? Porque no campo já não estava dando renda, já não estava dando condições para as pessoas trabalharem e se sustentarem. E na cidade começaram as indústrias. E as indústrias começaram a pegar funcionários e tratar de forma desumana. Não tinham condições trabalhistas, trabalhavam turnos de 13 horas, não tinham nada, não tinham as garantias que hoje temos, de trabalhar 8 horas, de ter carteira assinada, 13º, férias, nada disso. Então, era um trabalho repetitivo. Era um trabalho muito cansativo, que era repetitivo, você fazendo sempre a mesma coisa. Imagina você passar 13 horas embrulhando alimento. A mesma coisa, durante 13 horas. Era algo muito cansativo. E nesse período aconteceu o êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram do sítio, saíram da zona rural para morarem na cidade, em busca de emprego e de melhorias. Só que na cidade não tinha como todos viverem na cidade, não tinha como ter emprego para todo mundo, e muita gente acabou vivendo como se fossem mendigos, vivendo às margens das ruas, sem saneamento básico, e foi virando um caos. No filme Vidas Secas, ele relata a vida do vaqueiro Fabiano, que junto com a família, eles saem, exemplo, eles estão morando em um pedaço de terra, está muito seca aquela região, eles vão em busca de um lugar melhor. Ficam como nômades, como pessoas sem moradia fixa, pessoas que vivem em busca de situações melhores. Então, imagine aqui, como determinar se a seca foi mais danosa para a população? Devido à seca, gente, as atividades econômicas, elas ficaram o quê? Reduzidas. Com tudo isso, o fluxo de geração de renda, ele se tornou mais lento, chegando a provocar escassez de itens para suprir
as necessidades básicas da população. Então, chegou um momento que com a seca não tinha nem o que comprar. Não tinha o que comprar, porque já imaginou se o Brasil inteiro, se não tivesse essa questão de logística, de tipo, um alimento plantado no sul chega aqui no Nordeste, do Nordeste chega ao sul. Se não tivesse essa logística, como antigamente não tinha, desses caminhoneiros estarem indo e vindo, como nos alimentaríamos? Só do que fosse plantado aqui. Imagine. Tudo que fosse plantado aqui, nós teríamos contato. O que não, nós não teríamos. Então, se vocês observarem, faltariam algumas coisas. Quando teve aquela greve dos caminhoneiros, olha a quantidade olha o valor das coisas, como chegou, como ficou alta. Tudo aumentou muito. Houve um grande aumento, houve um grande aumento no preço dos alimentos na época da greve dos caminhoneiros. Então, gente, vou colocar a resposta aqui da primeira questão. Vou colocar aqui a resposta da primeira questão. Peço que vocês peguem os livros e façam a correção. Gente, lembrando, vocês precisam ter essas respostas no livro. Por quê? Um dia, quando voltarmos, os livros serão analisados. Então, já imaginou vocês não terem 30 atividades, sendo que o professor corrigiu todas na sala de aula? Então, o bom não é só assistir a aula, não é só ouvir as aulas. É tentar prestar atenção e pegar o livro e fazer a correção também. Segunda questão. Deixa eu ver quem vai fazer a leitura aqui. Arthur Clécio. Arthur Clécio. Segunda questão. Se tiver com algum problema no áudio, digite no bate-papo, para que eu saiba que você está participando da aula. Se tiver algum problema no microfone. Luiz Arthur. Luiz Arthur, acho que está sem áudio. Alguém poderia fazer a leitura da segunda questão? E Arthur Clécio, se estiver participando da aula, manda alguma coisa pelo bate-papo, senão não tem como eu colocar a presença. Quer que eu leia, professora? Pode fazer a leitura. Segunda questão. Sobre o gênero textual reportagem, podemos citar como características principais o domínio jornalístico e o objetivo de informar o público sobre temas atuais. Pensando nisso, discuta com seus colegas e seu professor o que pode ter motivado a reportagem Vidas Secas. Catástrofes atravessaram os séculos. E aí, pessoal? O que pode ter motivado a reportagem Vidas Secas? O que pode ter motivado ter feito essa reportagem? Essa reportagem fala sobre o quê? Sobre o tempo seco que o homem estava passando. Sobre a seca, fala sobre os impactos da seca, não é? Ele também fala sobre o filme, não o livro, ele fala sobre o filme Vidas Secas, que conta a história do vaqueiro Fabiano. Fala
relatando. Quem mais, gente? Mas sobre o que fala o texto? Só a Paloma vai falar. Sobre a vida dos nordestinos, que lá as secas são muito graves e que Observe que traz a opinião de alguns professores de universidade, da Universidade de Pernambuco, da Universidade do Ceará, de universidades aqui do Nordeste, trazem algumas opiniões, e eles relatam sobre os impactos da seca no ambiente, no lugar em que as pessoas vivem e também na economia. Então, o que pode ter motivado a reportagem? Deixa eu colocar aqui, tentar formular uma resposta. Terceira questão. Para você, quem é o público-alvo dessa reportagem? os nordestinos. Os nordestinos. Quem mais? Acho que. Observe, se foi publicado. Onde isso aí foi publicado? Gente, tem uma reportagem e foi publicado num site da EBC. EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação do Governo Federal. Então, fala sobre o quê? Fala sobre a seca que atingiu o Nordeste desde 1500 até, digamos, os dias atuais. O objetivo dessa reportagem foi publicar. O objetivo foi publicar essa reportagem em uma revista. Mas para que público? Somente para os nordestinos ou também para as pessoas que têm interesse? Para a população que tem interesse. Em conhecer um pouco mais sobre a seca do Nordeste brasileiro. Então, tanto aos nordestinos, mas também, principalmente, provavelmente, na verdade, né? O público-alvo são os leitores que têm interesse em conhecer mais sobre a seca do Nordeste brasileiro. Não somente os nordestinos. Quarta questão. Maria Luísa Bellarmino. Lê, por favor, a quarta questão. Ao buscar uma relação intertextual com romances e vidas secas, o repórter utiliza temas característicos dos textos narrativos. Nesse contexto, identifique na reportagem as relações que o autor faz entre o romance e a realidade. Então, as relações que o autor faz entre
O romance e a realidade. No romance, são personagens. Na realidade, alguém conseguiu responder? Quem são os personagens? Os humanos. Mas trazendo, gente, trazendo para a reportagem, viu? Ó, ao buscar a relação intertextual com romance e vidas secas, o repórter utiliza termos característicos dos textos narrativos. Nesse contexto, identifique na reportagem as relações que o autor faz entre o romance e a realidade. Observe que ele faz uma ponte entre o romance e vidas secas e entre a realidade. No romance, existem personagens. Na realidade, quem são os personagens da seca? Não são brasileiros, os brasileiros que são retirantes, ou os brasileiros sertanejos. Hein, gente, foca. Ó, deixa eu colocar aqui. Quarta questão. Nordestino. Os personagens são, deixa eu colocar, gente, eu vou colocar aqui um tracinho, depois do tracinho, não, eu vou colocar só a resposta, para não ficar assim. Coloque aí, brasileiros retirantes ou sertanejos. Os personagens são. Cadê as perguntas? Já pegou alguém o quê? Deixa eu ver. Vocês gostam de perguntar alguém do Gente, por favor, quem estiver assistindo o vídeo, TV, se não quiser assistir aula, ninguém é obrigado a assistir aula. Mas preste atenção, tem que pelo menos prestar atenção do que ficar assistindo TV, assistindo o vídeo, ao vídeo. E não prestar atenção em querer participar da aula. Eu estou anotando as pessoas que eu estou chamando o nome e nem sequer falam nada, viu, aqui? Então, já estou ciente que não estão participando da aula. Só pegaram o notebook ou o celular, entraram na aula e fingiram que estão aqui, mas não estão. Eu sei quem participa das minhas aulas sempre. Garanto que isso vai ser refletido nas notas. Isso eu tenho certeza. Porque vocês sabem que tem nota de participação. O cenário no romance. No romance, gente, é o livro. O cenário no livro e na realidade é qual o cenário? Onde é que ocorre a seca? No Nordeste. No Nordeste, mas mais especial em uma parte do Nordeste. Agreste, Agreste, litoral ou sertão? Sertão. Então, no sertão nordestino. Sertão nordestino. Pensava que sertão era com S. S não, com C. Não, com S. Do Nordeste. Sertão do Nordeste. Estou colocando essa separado para que vocês não confundam e possam colocar nas lacunas. O roteiro. Gente, quando fala em roteiro, fala sobre a história. O que é que acontece na história? O roteiro é o quê? Qual é a crítica presente? Não é a seca repetitiva, que fica falando que a seca assolou em 1500, depois a seca assolou novamente em outro ano. Então, vai falando da repetição dessa seca, a seca repetitiva, que vai sempre ocorrendo. Esse é o roteiro, é o assunto. O assunto tratado é esse. A seca repetitiva. O enredo. Qual é a história? É parecido com um roteiro, o enredo. O enredo é a história. Qual é a história? Tanto do livro quanto da reportagem. O êxodo rural? O êxodo rural, a rotina da seca em busca de quê? Gente, quando estão na seca, tem uma parte que é mais afetada. E o que é mais afetado é a água. Então, tanto o livro quanto a reportagem trata sobre isso. Que a questão da seca e as pessoas saíam em busca de água. Porque tendo água,
consegue ter plantio. Não sei se vocês já assistiram um filme, O Menino que Descobriu o Vento. Não. Gente, é maravilhoso, super indico esse filme. No início eu não gostei muito, aí depois o desenrolar da história é muito bom. Em resumo, como é? Vou fazer a sinopse do filme. Esse menino morava em uma comunidade bem pobre, não sei em que lugar era. Não sei se era na Ásia, não sei, acho que era no continente africano. Mas também não sei te dizer. Então, ele morava em uma comunidade bem pobre e, de repente, lá os pais dele estavam sofrendo e a comunidade em geral, porque não tinha água. Na verdade, existia um poço artesiano, e tinha água, mas não tinha nenhuma bomba que puxasse essa água e trouxesse ela para eles. Então, sem água, eles já estavam começando a brigar por alimento, já estava virando tipo uma guerra mesmo em relação ao alimento, pela escassez. Pessoas com fome uns começaram a saquear os outros, toda essa questão. Então, o que aconteceu? Esse menino, ele teve uma ideia, ele sempre foi muito inteligente. O pai colocava ele para trabalhar na roça, mas não tinha água. Então, ele conseguiu, como lá não tinha energia, ele conseguiu fazer tipo um moinho, fez uma torre, pegou uma hélice tipo de ventilador, uma hélice, colocou lá em cima, conectou os fios a uma bomba velha e conectou a bomba ao poço artesiano e conseguiu gerar energia e a partir da energia ele conseguiu ativar a bomba para gerar água para o vilarejo. Então, esse Professora, menino... Oi? essa é a última aula, né? Já que não vai ter aula de educação física. Última aula. Então, gente, esse menino... Eu acho que é a última aula. É porque a Larissa avisou que não ia ter aula de educação física. Não sei se hoje vocês iriam até 12h10 ou até 11h30. Até 11h30. Então é a última, realmente. Então, gente, esse menino, ele conseguiu gerar energia para o seu vilarejo e por isso que ficou o nome, o menino que descobriu o vento, porque ele descobriu que através do vento poderia gerar energia. A energia eólica, né? Que é através do vento, com hélice. E isso é uma história verdadeira, viu, gente? Não é fictícia, não. E ele ganhou até um prêmio lá e tudo, porque conseguiu fazer isso. Tempos depois foi estudar fora e conseguiu ajudar o vilarejo que ele morava. E gerar água para todo mundo. Então, sem água, tinha como ter plantio. O milho seco, plantio. Não tinha como plantar se não tinha água. O milho seco, o feijão seco, não tinha vida. Era uma terra sem vida, porque não tinha Não dá água. para você plantar plantas sem água, não dá para Sem você água. viver sem água, Não não dá dá. para você alimentar os animais sem água. Então eles estavam numa situação que a ponto de sair do vilarejo em busca de um lugar melhor. E quando o menino conseguiu conectar essa bomba ao moinho e gerar energia, começou a ter água no vilarejo e a economia melhorou, porque todo mundo começou a plantar, né? Começou a plantar e colher, na verdade, porque só plantavam e não colhiam, porque não tinha água para que as plantas sobrevivessem. Quinta questão. Quinta questão. Além da relação intertextual com a obra de Graciliano Ramos, o autor utilizou a intertextualidade também para dar mais credibilidade às informações passadas pela reportagem. Explique. Por que vocês acham que quem escreveu a reportagem quis falar da obra de Graciliano Ramos? Graciliano Ramos, quem é Graciliano Ramos? Um autor bem famoso, um escritor bem famoso. Porque quem escreveu essa reportagem fez uma intertextualidade entre o livro que Graciliano fez, que era Vidas Secas, e a reportagem. Gente, é a mesma coisa dizer assim. A professora de geografia, ela disse que era pra gente fazer um trabalho com um texto, que era Vidas Secas, o nome do texto. O texto não, do filme. Do filme, ele trata sobre o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Maravilhoso.
Gente, é tipo assim, se alguém chega, você vê alguém falando de forma inadequada, Hum. aí você repreende. Não é assim que fala. Digamos, não é trouxe, é trouxe. Aí a pessoa diz, quem disse isso? A minha professora, professora de português, a Carol. Por que você disse a professora Carol? Porque você quis dar mais autoridade ao seu argumento. Então, Uhum. quando nós não temos argumento suficiente, nós não somos estudiosos naquela área, você vai se basear em quem tem mais autoridade que você. Do Caso mesmo senhora. jeito, exatamente, nesse caso eu. Mas, tipo, do mesmo jeito, o escritor da reportagem. Ele foi escrever uma reportagem, mas ele viu que tinha um livro que falava também sobre a seca. Ele disse, poxa, vou falar sobre o livro. Porque eu falando sobre o livro vai dar uma credibilidade maior. Quem vê minha reportagem vai dizer, ele está falando certo, ele tem razão no que diz, porque ele se baseou em Graciliano Ramos. Ele se baseou em um autor de sucesso. Ô, professora, se você não tem essa moral, não tem a moral dos outros. Tem que ter a moral dos outros, é desse jeito. Então, é do mesmo jeito, se eu disser assim, gente, façam uma pesquisa sobre isso e isso, mas coloquem as fontes. Ou seja, diga quem foi que falou aquilo. Aí você vai colocar, Use Wikipédia. segundo o site Brasil Escola, Já tem um negócio substantivo é isso, isso e isso. Mas segundo o site tal, substantivo é isso e isso. Quando você colocou segundo o site, de acordo com o site, você está dando credibilidade ao site. Porque pessoas que estudaram fizeram aquilo. Não foi você, não é você que está dizendo. Você está usando uma pessoa que tem mais autoridade que você. Ô, professora, eu acho que esse povo que faz o livro não sabe não colocar a linha direito, não. Eles colocam duas linhas e não dá. Ah, porque são. Aí eles acham que a resposta vai ser pequena, né? É, mas é português. A resposta, a maioria das vezes, nunca é pequena. Desse jeito. Ô, Ketli, lê, por favor, a próxima questão, a sexta. Ketli? Ketli, se não estiver podendo falar, manda no bate-papo, por favor. Por que não Não dá. dá? Explique, por gentileza, por que não dá. Maria Luísa Paulino. Paulino. Lê a sexta, por favor. Calma aí. Kathleen disse que tem muito barulho, professora. Ah, tudo bem, Kathleen. Tá fazendo a correção, então. Posso ler? Pode sim. Uhum. De acordo com a situação comunicativa, podemos produzir textos com linguagens informal ou formal. A opção entre uma maneira ou outra de expressão é o que chamamos de registro da linguagem. Apesar de parecerem antagônicas, essas formas são variáveis. Assim, em um texto pode predominar, por exemplo, a formalidade, mas, dependendo de certas intenções comunicativas do autor, é possível utilizar também termos informais. Que opção de registro da linguagem o autor usou nessa reportagem? Gente, ele usou a formalidade ou a informalidade? A reportagem. Ele falou a linguagem do cotidiano ou ele falou uma linguagem mais parecida com a gramática? Gramática, mais parecida com a gramática. Então, ele foi formal. É tipo, quando vocês vão apresentar um trabalho de língua portuguesa, vocês devem ser o mais formal possível. Mais culto. Olá, Deve baixar o Machado de Assis em você. Olá, bom dia, meu nome é fulano de tal. Concordar os verbos direitinho. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho. Não, a gente vamos apresentar. Nós vai evitar Ô, coisas desse professora, tipo. Oi. acho que os trabalhos mais difíceis são o de
ciências e biologia e português, porque você tem que falar de uma forma mais culta, tem que saber os nomes, tem que saber. Professor, tem que É falar mais de um jeito difícil. assim. E só Acho que piora, viu? E o só piora ao longo do único tempo. trabalho gravado em português foi no começo do ano, eu acho, professora. Foi verdade. Foi no início do ano. Ainda bem, só foi um. Gente, já são 10h52. A aula de vocês já finalizou? Já finalizou? Deixa eu ver se já. Deixa eu ver, tô me adaptando ainda a esse horário novo. Falta um Aí, minuto. professora, quando eu vi o negócio, eu chorei, viu? Já é 10h50. Pouco já. Já é hora de começar a minha próxima aula. Então, Aí, gente, professora, deixa eu terminar de copiar rapidão. eu vou tirar um print e vou mandar no grupo agora. Mano, Tchau, professora. Viu, gente? Deixa eu tirar um print aqui e mandar no grupo. Tchau, professora. Tchau, gente. Vocês irão amanhã para a escola? Eu acho que tem vou. que ir, né? Só depende da minha mãe. Pronto, então aguardo vocês lá, viu? Um cheiro, saudades. Eu vou, né? Até amanhã. Lembrancinhas.